Bom dia. Vamos para mais um tempo, mais uma porção diária. O nosso tempo, o meu tempo, o seu tempo, o tempo em que Deus ele vai falar conosco, ele vai nos direcionar por um tempo aqui e eu creio que o nome dele será glorificado, tá bom? Quero louvar a Deus por todos que estão aí nos acompanhando no canal, por todos que estão nos direcionando, né, naquilo que a gente tem nos proporcionado fazer. Me ajuda, compartilhe esse vídeo para alguém, compartilhe o conteúdo do canal para alguém, compartilhe o link do canal para alguém. E eu sei que de alguma forma Deus vai falar com alguém, Deus vai falar com pessoas, porque a palavra de Deus ela tem meios e jeitos de falar com pessoas que a gente menos imagina. O importante é nós fazermos a nossa parte. E a nossa parte é compartilhar. Compartilhar também é evangelizar, compartilhar também é pregar, compartilhar também é ajudar o irmão, ajudar o próximo, é fazer com que o que nós temos proporcionado fazer seja para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Bora lá de porção do dia, porção diária? Bênção. Então o texto que eu quero trazer para esse momento nosso aqui está no Evangelho de Marcos. Hoje está no Evangelho de Marcos, e é um texto interessante. No capítulo 9 existe uma história muito importante. E a história que eu quero usar um texto, usar um versículo, a parte de um versículo para esse momento, porque sempre vai ser esses objetivos, a gente pegar um texto e do texto extrair uma reflexão para nós. Diz assim, a partir do versículo 9, tá? Se você quiser ler a história inteira, capítulo 9, e a partir do versículo 14 até o versículo 29, conta essa história. Mas eu quero aqui usar simplesmente o versículo 24. O versículo 24, existe um comportamento aqui do pai. Eu estou lendo na versão NTLH, que é uma versão atualizada, e diz assim: Então o pai gritou: Eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Gente, que isso, né? Quando a gente pega a Bíblia, quando a gente pega o livro sagrado para refletir e pega auxílios de dicionários, de comentários, a gente aprende tanta coisa, a gente aprende tantas lições, tanta coisa que a Bíblia extrai para nós, e é uma verdade. Imediatamente o pai daquele menino ele grita, ele exclama: Eu creio, eu tenho fé, eu sei que pode acontecer. Mas ele olha para Jesus e fala: Mas me ajude a ter mais convicção ainda. Me ajuda no que eu estou precisando. Me ajude no que eu necessito agora. Porque eu estou com um menino em casa. E esse menino, desde criança, ele sofre com opressões malignas. Eu tenho fé, mas eu preciso que minha fé seja mais convicta ainda. Pois eu já ouvi falar do que você faz. Eu já ouvi dizer do que você faz. É uma verdade. Isto é uma verdade. Jesus pode fazer tantas coisas. Jesus pode prover tantos milagres. Jesus pode prover tantas ações nas nossas vidas. Mas a questão toda é como eu estou diante desse Deus. Como eu estou diante da oportunidade de falar com Deus. A fé, ela não vem de uma ignorância. A fé, ela tem uma base naquilo que nós sabemos
ou naquilo que nós procuramos entender e compreender. Você já pensou nisso? Toda vez que você deposita fé em alguma coisa, é porque você acredita naquilo que pode acontecer, naquilo que pode ser realizado através da pessoa ou através daquilo. Gente, Deus, ele é tão tremendo, tão maravilhoso. A minha cabeça ela vai em muitas áreas. Eu não quero aqui falar muito para esse vídeo não ficar extenso, e a média aqui é ficar 10 minutos, 11 minutos no muito, máximo 15, mas até 10, 12 minutos. Ou seja, antes de confiarmos a outros o que é preciso para nós devemos procurar descobrir se essas pessoas são dignas de nossa confiança. É uma verdade. Antes de nós confiarmos a outro algo que precisamos, é preciso saber se essa pessoa de verdade em que você está querendo depositar a sua confiança, depositar a sua fé, depositar a sua crença, se ela é uma pessoa de confiança. Já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente deposita a nossa confiança, deposita a nossa fé em pessoas que nos decepcionam, em pessoas que nos deixam a desejar. Esquecemos de realmente depositar a nossa confiança em Jesus Cristo? Já é uma lição. Esse pai, ele nos traz uma lição tão interessante, que ele estava pedindo ajuda para que pudesse vir a conhecer a Deus em uma dimensão tal que pudesse confiar nele e que ele iria curar o seu filho. Ele já tinha fé. O texto em que eu li, ele já tinha fé. Mas ele precisava ter convicção dessa sua fé. Ele tinha fé no que ele tinha ouvido falar de Jesus. Às vezes é assim. Nós temos fé. Poxa, eu tenho fé que eu vou conseguir aquele serviço porque eu ouvi dizer que aquele serviço é legal. Eu tenho fé que eu vou conseguir passar naquela prova porque eu ouvi que aquele professor que vai ensinar para a prova, ele é bom. Eu ouvir dizer que tal coisa, tal aquilo é bom, então eu começo a acreditar, eu começo a crer fé, eu começo a ter posições positivas naquilo que eu ouvi. E esse homem estava assim. Ele estava com um problema. Precisava de uma solução do problema. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas agora ele precisava que Jesus fizesse se cumprir a palavra, a oportunidade. O pai não conhecia Jesus de fato, de se relacionar, de estar com ele, de caminhar com ele, de viver com ele, mas ele conhecia Jesus de ouvir falar. Quantas vezes, ou quantas pessoas nós conhecemos que conhecem Jesus somente de ouvir falar? Que uma coisa é conhecer de ouvir falar, outra coisa é conhecer por querer estar com ele ou querer viver a vontade dele. Aí muda o cristianismo na prática e o cristianismo da teoria. O cristianismo na prática, você procurou a viver com ele, a fazer as vontades dele. O cristianismo da teoria, você ouve, você conhece dele, mas as suas ações e as suas decisões e os seus comportamentos não diz com aquilo que você literalmente diz quem é. É assim. Em desespero clamou a ele por ajuda. A resposta de Cristo foi curar o menino. O pai desesperado tinha feito certo em ir até Jesus com o seu problema. Mesmo que estivesse lutando contra a sua fé, ou com a sua fé, ou com a sua pequenez de fé. Outro dia eu estava passando por uma situação aqui no meu serviço. E aí eu olhei para o meu patrão e falei assim para ele, poxa cara, só Jesus mesmo. Aí ele falou assim, fica tranquilo,
não coloque em Jesus a culpa, ou não coloque em Jesus a responsabilidade, é nossa em ter paciência. Ele já fez o que precisava ser feito. Agora nós precisamos ter paciência que as coisas vão se chegar no lugar. Na hora eu estava tão angustiado, na hora eu estava tão chateado, que eu não dei vazão para o que ele estava falando. Mas depois, eu vindo para casa, nesse dia eu estava a pé, peguei o trem, do trem eu peguei o ônibus, peguei 3 ônibus para ir para casa nesse dia, fui refletindo, eu falei, a minha fé em Cristo me faz ter paciência nele? A minha fé em Cristo me faz confiar nele, em poder descansar no tempo certo, na hora certa? A sua fé em Cristo faz acontecer isso em você? Ou você acha que tem que acontecer do seu jeito, na hora do seu jeito, da sua maneira? Não. Deus, ele pode fazer. Jesus pode fazer. Deus tem como fazer. Mas e nós? Como nós estamos diante desse Deus? Vamos lá. Quando nós estamos lutando para crer, isso aqui é importante. Eu estou acompanhado aqui de uma devocional minha, de um livro que eu ganhei do pastor João. E olha só, quando você está lutando para crer, esse não é o melhor momento para evitar a Cristo, ou ter vergonha da sua dificuldade diante de Cristo. Você nunca aumentará a sua fé por não ir até Jesus. Olha isso. Que chave que destrava, né? O que Jesus quer é ajudá-lo na sua incredulidade. E é verdade. O que Jesus quer é que aconteça em nós a metanoia, a transformação de vida, a virada de chave, a virada de entendimento, porque Ele é a razão. Ele é o tudo. Quando a gente olha para Jesus e vê Jesus nas suas ações, todas as vezes que ele parou para conversar com alguém, gente, é poucas pessoas na Bíblia que a gente vê que não entendeu e não procurou viver a vontade de Jesus na sua essência. Quando eu falo poucas pessoas, é no diálogo ali, tete a tete, naquela fala de Jesus. Vamos falar alguém? O jovem rico, o Nicodemos. As pessoas que eu lembro agora, de momento ali, eles tiveram dificuldade de receber a proposta de Jesus. Mas vamos embora, que já deu 12, 13 minutos ali. Ele pode não apenas suprir as suas necessidades, mas também lhe dar fé para confiar que irá prover para você. Se nós estamos tendo dificuldades em crer que Deus pode cuidar de nossas necessidades, é porque nós não o conhece de forma que ele é e que ele quer ser conhecido por nós mesmos. E aí existe um comportamento nosso, e eu encerro aqui. A gente precisa ir até Jesus e permitir que ele convença, e que ele nos convença que ele é Senhor de todas as coisas, e o que nós precisamos, por ele pode ser sanado. Qual é a sua dificuldade? Você já conversou com Jesus? Você já descansou em Jesus? Descansar em Jesus é saber, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o seu melhor está por vir sobre a minha vida. Então tenta acreditar nisso e descansa no Senhor. Mas para Ele, pode gritar, pode chamar, pode clamar a Ele. Ele vai fazer com que a sua fé aumente e com que os seus desejos sejam realizados nele. Mas você precisa ouvir a voz dele. Deus abençoe. Ótima terça-feira. Esse é o segundo episódio dessa série de tempos que a gente vai passar por aqui. E eu tô amando. E esse aqui é só o segundo. Tchau.